Bom dia. Nós vamos hoje, então, essa sessão da manhã, fazer uma prática de meditação juntos. E existem muitas formas de meditação, né? Muitas vezes a gente acaba um pouco generalizando e vendo a meditação como algo unicamente a parte de, talvez, esvaziar um pouco a mente, trazer a mente para o momento presente. Porém, na realidade, existem várias outras formas de meditação. Digamos que um dos objetivos principais é aquele de gerar um estado de consciência positivo e criar familiaridade com esse estado de consciência, né? A gente vai gerar familiaridade com esse estado mental. Porém, a primeira coisa que a gente precisa para poder meditar em qualquer assunto que seja, ou seja, eu posso querer familiarizar minha mente com, por exemplo, a consciência da preciosidade da vida que tenho. Porque a gente sabe o quanto que a nossa vida é preciosa ou não? Conceitualmente, sim. A gente lembra disso a cada momento? Não. A gente sabe que nós somos mortais e temos a certeza da morte e a certeza da incerteza do momento da morte? Sabemos. A gente tem consciência disso constantemente, no nosso dia a dia? Não. Então, a gente tem o conhecimento, talvez, sobre a lei do karma? Digamos que sim. A gente tem consciência disso no nosso dia a dia? Não. E assim por diante, a gente pode falar sobre a impermanência. Conceitualmente, a gente sabe que os fenômenos estão sempre se transformando, que são impermanentes. Digamos que sim. A gente tem a consciência disso no nosso dia a dia? Muitas vezes não. É por isso que serve meditar em tudo isso, porque é através da meditação, é a familiarização com esses conceitos, para que eles não se tornem mais apenas conceitos, mas se tornem parte da nossa vida, da nossa forma de viver o mundo, de perceber as coisas, de se relacionar com cada situação. Então, a meditação ela existe de dois tipos. Existe o que é chamada a meditação analítica e a meditação unidirecionada. O ideal é usar as duas juntas. Você começa primeiro com um pouco de meditação unidirecionada, no qual a gente vai focar nossa mente sobre um ponto. E, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre lembrar que não é possível meditar sem ter o que é chamado de um objeto de meditação. Tem um objeto de meditação, a gente chama Gombe Yul em tibetano. Yul quer dizer objeto, que é, na verdade, aonde nós vamos direcionar a nossa mente, né? Então, o comum é começar com uma meditação simples, por exemplo, sobre o respiro, observar a nossa própria respiração, trazer a nossa presença para o momento presente. Uma das coisas que é importante na meditação é fazer com que a mente esteja presente lá onde o corpo se encontra, né? E não que o corpo está aqui e a mente está sei lá onde, né? Então, vira e mexe, a gente vai ver que a gente está tentando meditar e a nossa mente vai dar uma volta. Então, volta para cá de novo, volta para o corpo, né? Isso é bem comum. E depois disso, a meditação analítica, na verdade, é uma meditação na qual a gente vai escolher um objeto, que pode ser a impermanência, pode ser a preciosidade dessa vida, pode ser o amor, a correta visão da realidade. Tem inúmeras formas de meditação analítica, inúmeros objetos sobre os quais a gente pode fazer a meditação analítica, e é analisar. Então, é um processo de reflexão sobre aquilo. A gente vai começar a refletir sobre aquele objeto específico, que seja, por exemplo, o porquê que os fenômenos são impermanentes. A gente vai começar coisas que a gente já sabe a princípio, mas a gente vai voltar a fazer aquele processo de análise, de observar o objeto, até que a gente chega na conclusão, essa é o copo, ou seja o que for, a minha vida, o meu corpo é impermanente. Então, quando a gente chega naquela conclusão certa, a gente vai descansar nossa mente naquele estado, naquela conclusão. E aí vamos entrar no estado de meditação unidirecionada, nesse caso, na impermanência.
e deixar a nossa mente lá pelo tempo que for possível, né? Então, isso serve para que conceitos não fiquem apenas como conceitos, mas que conceitos possam se tornar estados de consciência, né? Porque senão o que acontece é que a gente vai lá, a gente aprende um monte de coisa, que legal, tal, mas depois de um tempo é tudo um monte de conceito. E na hora do dia a dia, aquele conceito ele está meio longe, para até acessar o conceito é meio lento. Normalmente é tarde demais. Então a gente precisa, por isso tem que se familiarizar com os conceitos. É uma das formas de meditação. Outras formas de meditação que existe também, o que a gente vai estar fazendo hoje é um pouco mais nessa direção, é o fato de fazer uma meditação na qual a gente vai usar a parte da respiração, a correta posição, trazer a nossa mente para o momento presente, e depois, através do uso da visualização, é como fazer um processo interior que vai nos ajudar a gerar um estado de consciência positivo. Nesse caso, o que a gente vai estar fazendo hoje é direcionado principalmente em gerar amor a nós mesmos e amor ao próximo. Okay? Então, não chega a ser uma meditação analítica, efetivamente. Tem uma parte analítica, mas ela não chega a ser uma meditação analítica 100%. Mas é o fato da gente usar o poder da imagem, usar o poder do símbolo, então, através da visualização, para direcionar a nossa mente para gerar um certo estado de consciência. Okay? Então, isso é o que a gente vai estar fazendo hoje, principalmente. E a meditação é um exercício, então, como todos os exercícios, funciona quando é feito com uma certa frequência, né? Então, não é o bastante ir lá um dia e fazer um monte de exercício, vai para a academia uma vez por mês, não vai fazer muito efeito, né? Então, o que acontece é que o efeito ocorre quando a gente tem uma certa constância. A gente sabe que o exercício físico, isso é muito claro, né? Não é o bastante fazer 5 horas uma vez por mês. O que é necessário é fazer meia hora todos os dias, vai ser muito melhor do que 5 horas uma vez por mês. Então, a meditação é a mesma coisa, a gente precisa de constância através dela, ok? Então, tem algumas coisas importantes para a gente ter consciência. Uma delas é que durante a meditação, uma coisa super comum é que a nossa mente está sempre acostumada a ter estímulos externos. A gente está no nosso dia a dia até condicionado pelos estímulos externos com bastante frequência. Então, o que vai acontecer é que a gente vai estar lá, sentado, talvez na posição correta, direitinha. De repente, a nossa mente chega a um outro pensamento. É como uma imagem que entra. Como se a gente está vendo um canal de televisão, de repente tem uma interferência e entra outro canal. E o que a gente tem que fazer não é ficar reclamando que o canal entrou, que a recepção não está boa, ou ficar tentando ver o que é aquela mensagem que está chegando. A gente tem que simplesmente, do mesmo jeito que veio, a gente deixa passar. O treino é não se apegar a essa imagem que aparece. Não se apegar a esse pensamento que aparece na nossa mente. É isso que a gente tem que treinar. Porque do momento no qual eu começo a julgar ou justificar o pensamento que aparece, eu me apego nele, aí depois ele é meio pegajoso, para soltar é difícil. Você tenta tirar ele, ele volta, meio melequento, o negócio não sai facilmente. Okay? Então, uma das técnicas é que se por acaso a gente estiver meditando, de repente tem um pensamento que ele vem, a gente tenta tirar ele não vai, não tem jeito, ele volta, fica pegando. Nesse caso, aí o que acontece? Uma das coisas para ser feitas é o fato de simplesmente parar de pensar nele, ou seja, deixa ele aí, não dá muita importância, né? É um pouco, é o exemplo se tem, eu já vi algumas situações de uma pessoa que talvez queira muita atenção, e ela está lá querendo atenção, você vai lá dar atenção para ele, quanto mais atenção dá, mais atenção a pessoa quer. Aí tem uma hora que o método para talvez poder voltar para fazer o que você estava fazendo com silêncio é uma certa indiferença. Ela está lá, porque você fala, não, para, não sei o que, também não vai funcionar. Então tem que deixar uma certa indiferença até que depois se acalma de uma certa forma, né? Então, o que acontece, Penchelo Sanchogi Gyaltsen, num texto chamado A Raiz do Mahamudra, ele faz um exemplo que eu acho muito bonito. Ele diz, quando a nossa mente
A gente está relaxando a nossa mente na própria mente, na meditação, e tem um pensamento que vem e a gente não consegue fazer com que ele passe, ele fica preso na nossa mente. Deixe ele, não dê importância para esse pensamento, deixe ele lá. E ele vai ser da mesma forma como um barco que está em alto mar, e se um pássaro sai voando do barco em alto mar, ele vai poder voar quanto ele quiser, mas tem uma hora que ele vai cansar e ele não vai ter outro lugar para voltar a não ser no próprio barco. Né? Da mesma forma, o nosso pensamento, de onde ele surgiu? Da nossa mente. Tem uma hora que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que voltar e se retirar de novo. Né? Então, quando a gente está lá sentado, aí tem uma hora que o pensamento vem e fica muito, tem um momento que a gente tem que tentar dar menos importância para esse outro pensamento que aparece, voltar com a nossa concentração para o ponto no qual a gente estava, e devagarzinho aquele pensamento vai se apagar. Okay? O ideal é no momento que um outro pensamento surge na nossa mente, que pode normalmente o que é? É um desejo, é uma aversão, é uma memória, é uma vontade, uma ideia. É provável que a gente vai acabar lembrando daquilo que a gente estava tentando lembrar há dias e não consegue. Não importa o que for, no momento no qual o pensamento vem, deixa ele. É mais importante nesse momento a nossa concentração, a nossa presença no momento presente do que lembrar daquilo. Eu até conheço uma pessoa que quando ele medita, ele deixa um caderninho do lado, assim. Porque ele se lembra das coisas e depois vai escrever. Eu acho que não é a coisa melhor, tá? Então, o que acontece é, uma coisa é, eu quero lembrar de certas coisas, então eu vou sentar, tentar esvaziar a mente dos outros pensamentos para dar espaço para esses pensamentos que eu não consigo lembrar. É uma técnica. Aí é outra coisa, eu não estou meditando, eu estou tentando lembrar das coisas. É diferente. Ok? Então, nesse caso, o fato é sentar, dar o espaço para a mente. E lembrando que não é uma coisa, a gente não deve gerar tensão na nossa mente, no nosso corpo. Não é uma atitude de tentar se concentrar e meio que se colocar na posição da defensiva contra os outros pensamentos, e está procurando, cadê aquele pensamento, vem, já vai tentar bloquear o pensamento. Não, isso não vai dar certo. O que a gente tem que fazer é se relaxar no objeto de concentração. Então a gente vai ter que ter um objeto de meditação, a gente vai começar pela nossa própria respiração, e a gente vai relaxar a nossa mente nele. Então, é como se a gente, de uma certa forma, se deixasse abraçar. Como se a gente, de uma certa forma, como se diz, fosse acolhido pelo objeto de meditação. E por isso a gente para de pensar nas outras coisas à nossa volta. Então a gente é acolhido por aquele momento. Nesse caso, a gente é acolhido pela nossa respiração. Então a gente se sente protegido, seguro naquela situação. E qualquer outro pensamento que vem, a gente não vai nem julgar que ele é ruim, que ele não deve estar. Ai, nossa, eu não consigo meditar, que fica vindo muito pensamento. Não, simplesmente do jeito como ele vem, deixa ele passar, como um vento que passa. E vai. Sem ficar se apegando a esse pensamento. É claro, isso é um fato de treino também. Algumas pessoas têm uma predisposição maior, outras pessoas têm uma predisposição menor, porém, é um fato de treinar. Então, devagarzinho, a gente vai conseguir desenvolver isso de uma forma melhor. Ok? Agora, a posição, primeira coisa, a gente precisa sentar numa posição que a parte mais importante é a coluna estar reta. Ok? Então, a gente não precisa necessariamente estar com as pernas cruzadas, que é o ideal, porém não é uma coisa obrigatória. Mas o mais importante mesmo é a nossa coluna estar reta, os ombros relaxados. Durante a meditação a gente vai estar com o nosso corpo relaxado, porém não tem que ficar mole. Não é com o corpo relaxado para dormir. O corpo relaxado não deve estar tenso. Okay? Então os ombros são relaxados, coluna reta. A cabeça levemente para frente.
A boca relaxada. Possivelmente com a língua que encosta no céu da boca. Os olhos levemente fechados, olhando para baixo. Se a gente fechar os olhos com muita força, isso vai dar sono. Se a gente deixar eles muito abertos, isso vai nos gerar mais agitação mental. Então, os olhos levemente fechados, olhando para baixo. E vamos observar a nossa própria respiração. Não vamos forçar a nossa respiração. Primeira coisa, vamos observar onde ela se encontra. Quando inspiro e quando expiro. Enquanto observamos a respiração, vamos gradualmente relaxar o nosso corpo. Sentir os ombros, o peito, a barriga, os braços, as mãos, as pernas, o pescoço, a cabeça, os olhos, a boca. Relaxamos cada parte do nosso corpo. Se a gente observar que tem alguma tensão acumulada, a gente se concentra por um minuto nessa parte do corpo. Deixamos que ela se relaxe. Inspiro. Expiro. Quando inspiramos, recolhemos as tensões acumuladas em nosso corpo. Quando expiramos, soltamos essas tensões. E nosso corpo se relaxa profundamente. Inspiro. Expiro. Relaxamos a nossa mente. Observamos as tensões acumuladas nela no dia de hoje, nessa última semana. Medo, preocupação, tristeza, raiva, insatisfação, desejo, ansiedade. Quando inspiramos, recolhemos as tensões acumuladas em nossa mente. Quando expiramos, a nossa mente se relaxa. E as tensões se dissolvem.
Inspiro. Expiro. Relaxamos profundamente nosso corpo e mente. Imaginamos que nosso corpo é um corpo de luz, leve e luminoso. Observamos a nossa respiração, levando o ar até abaixo do umbigo. Inspiramos profundamente, sem forçar demais, levando o ar abaixo do umbigo. Seguimos o ar com a nossa mente, onde vamos manter o ar por um instante e depois expiramos profundamente, seguindo o ar que sai de nosso corpo, seguindo o ar com a nossa mente. Gradualmente, deixamos que nossa respiração se torne cada vez mais profunda, sem forçar. E seguimos com a mente, o ar que entra e o ar que sai. Qualquer outro pensamento que surgir em nossa mente, não damos importância a ele. Deixamos que da mesma forma como ele chegou, ele se vá. Sem julgar, sem dar um nome, sem explicar. Simplesmente voltamos com nossa mente a observar o ar que entra e o ar que sai.
Inspiro. Expiro.
Inspiro. Expiro. No espaço à nossa frente, um espaço infinito, sentado sob uma flor de lótus com acento de sol e de lua, se encontra Guru Buda. Guru Buda, na aparência como nosso Guru ou como Buda, inseparável de todos os seres sagrados, inseparável de todos os Budas. Guru Buda está sentado com as pernas cruzadas, as vestes monásticas, a mão direita que toca a terra, a mão esquerda na posição da meditação. Guru Buda nos sorri, emanando amor, sabedoria, poder de cura. Inspiro. Expiro. Observamos nós mesmos e desejamos profundamente viver em um estado constante de equilíbrio, de satisfação, de paz, de alegria. Um estado interior de estabilidade. Pedimos as bênçãos a Guru Buda para que possamos desenvolver este estado interior. Inspiro. Expiro. Dos 5 chakras de Guru Buda, ou seja, da coroa, garganta, coração, umbigo e chakra secreto, se emanam raios de luz. Raios de luz da natureza de amor, de compaixão, de sabedoria, de cura. Raios de luz de cor branca, vermelha, azul, amarela e verde, que se absorvem em nossos 5 chakras, abençoando-nos, e no que recebemos essas luzes de bênçãos, nossas qualidades se desenvolvem. Desenvolvemos um profundo estado de amor, de paciência, de estabilidade, satisfação, alegria.
Inspiro. Expiro. Nossa mente se expande. Observamos nosso espaço interior que se torna infinito. Inspiro. Expiro. O amor que sentimos se expande e não tem limites. Nos tornamos estáveis, com uma estabilidade profunda e não apenas superficial, com uma alegria de base, uma sensação profunda de satisfação. Inspiro. Expiro. É como um sorriso que se manifesta em cada parte de nosso corpo e de nossa mente. Uma profunda sensação de satisfação que nos traz uma grande alegria. Inspiro. Expiro. Nos relaxamos e nos deixamos acolher pela profunda sensação de satisfação e alegria. Inspire. Sentimos nosso espaço interior que se expande, nosso coração que é pleno de satisfação, alegria, que se expande à nossa volta. Aos nossos lados se encontram as pessoas que amamos, nossos pais, nosso pai ao nosso lado direito, nossa mãe ao nosso lado esquerdo. Junto a eles, todos aqueles que amamos. Filhos, familiares, amigos.
Nossos mestres se encontram juntos a Guru Buda à nossa frente. Atrás de nós se encontram infinitos seres, aos quais somos indiferentes. Não sentimos nem atração ou aversão. E à nossa frente, abaixo de Guru Buda, se encontram todos aqueles a quem temos uma forte aversão, assim chamados inimigos. Simplesmente os observamos. Inspiro. Expiro. Observamos aqueles que estão à nossa volta, olhamos-os nos olhos e vemos que cada um deles sofre, mas que antes de mais nada deseja ser feliz. Nosso coração se expande e ao olharmos nos olhos, desejamos profundamente que sejam felizes. Inspiro. Expiro. Observamos os seres que estão atrás de nós e vemos que cada um deles, sem exceção, deseja ser feliz, não deseja sofrer, assim como aqueles que estão aos nossos lados. Abrimos o nosso coração a eles. Desejamos profundamente que possam desenvolver suas qualidades, abandonar seus venenos e desenvolver um estado profundo e estável de satisfação e alegria. Inspiro. Expiro. Observamos aqueles que se encontram à nossa frente. E vemos que eles também sofrem, desejam ser felizes da mesma maneira que os outros. Não tem diferença entre os que estão aos nossos lados, atrás ou à nossa frente. Enquanto que todos, sem deixar ninguém de lado, absolutamente todos, desejam ser felizes, desejam ser livres do próprio sofrimento. Inspiro. Expiro. Abrimos o nosso coração àqueles que se encontram à nossa frente. Desejamos profundamente que sejam felizes, livres do próprio sofrimento e das causas do sofrimento,
como a ignorância, ódio, arrogância, avareza, insatisfação. Abrimos o nosso coração a todos os seres à nossa volta. A nossa sensação profunda de satisfação e alegria se expande. E na forma de luz, um raio de luz dourado, bonito, se expande de nosso coração. Raio de luz que é da natureza de amor, de alegria. E vai ao coração de cada ser que se encontra à nossa volta. Tocando cada um deles profundamente. Inspiro. Expiro. Os raios de luz tocam o coração de cada ser, levando-os a desenvolver um estado de estabilidade, de amor, de satisfação. É como se os seres entrassem a vibrar na mesma frequência. Até que consigam eliminar completamente o próprio sofrimento, chegando a um estado profundo de paz, de alegria, de satisfação. E isso nos traz uma grande alegria. Regozijamos profundamente pelo estado de alegria e bem-estar dos seres à nossa volta. No que cada um deles desenvolve um estado de paz e satisfação. Os raios de luz voltam e se reabsorvem em nosso próprio coração. Experimentamos uma sensação de grande alegria e regozijo. Inspiro. Expiro. Os raios de luz que se emanam de nosso coração são, na essência, o nosso próprio amor, que preenche o nosso corpo, a nossa mente, e se expande para cada ser à nossa volta, levando-os a um estado de alegria, de amor, de paz, e voltando a se reabsorver em nosso próprio coração. Inspiro. Expiro.
Inspira. Expira. Nossa sensação de satisfação se torna cada vez mais ampla e profunda. No que os raios de luz se reabsorvem em nosso coração. Nossa alegria se expande. O amor que sentimos toca o coração de cada ser à nossa volta e volta a tocar o nosso próprio coração. Inspiro. Expiro. Pedimos as bênçãos a Guru Buda, que se encontra à nossa frente, para que possamos, a cada momento de nossa vida, ajudar todos aqueles que encontrarmos, ajudá-los a estar melhor, a desenvolver suas qualidades, a crescer espiritualmente, a sair do próprio sofrimento. Possa, em qualquer momento desta vida e de todas aquelas que vierem, todos aqueles que eu encontrar, todos aqueles que me verem, me escutar ou me tocar, possam receber benefício. Guru Buda, que se encontra à nossa frente, vem em nossa direção. Se torna pequeno como um polegar ao sentar-se no topo de nossa cabeça. Guru Buda desce lentamente, suavemente, dentro de nosso canal central. Em nosso coração se abre uma flor de lótus de 8 pétalas, com acento de sol e de lua. Guru Buda se senta. Ao sentar-se em nosso coração, Guru Buda abençoa nosso corpo, palavra e mente, que se tornam inseparáveis do corpo, palavra e mente de Guru Buda. Nossa mente se expande. Sentimos o amor, a sabedoria, o espaço interior infinito.
Inspiro. Expiro. Inspiro. Guru Buda permanece em nosso coração, em cada momento, para nos guiar, nos abençoar, para que cada nossa ação seja sempre de benefício, para que possamos manifestar nosso amor a cada momento dessa vida. Nosso espaço interior é infinito, pleno de satisfação e amor. Inspire. Temos um corpo de luz com Guru Buda sentado em nosso coração. Observamos o ar que entra e o ar que sai. Inspiro. Expiro. Inspire. Mantemos a consciência de nossa respiração. Nos concentramos em nossa intenção de compartilhar, de doar. O profundo sentimento de amor que temos a cada ser que encontrarmos. De desenvolver nossas qualidades internas, como a paciência, a moralidade, a generosidade, o esforço, a concentração e a sabedoria, para ajudar cada ser a encontrar um estado verdadeiro e profundo
de satisfação e alegria. Inspira. Nosso espaço interior é infinito. Porém, não é um infinito vazio, mas sim repleto de alegria, de uma profunda sensação de satisfação, inseparável de um sentimento de amor a todos aqueles que encontrarmos, a todos aqueles que se encontram à nossa volta. Inspiro. Expiro. Mantendo a concentração em nossa respiração, a consciência de nossa respiração, um sentimento de amor em nosso coração aberto a todos os seres, em nosso infinito espaço interior. Mantemos essa consciência e gradualmente abrimos os olhos, mexemos as mãos. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Vagishvari Mum. Om Vagishvari Mum. Om Vagishvari Mum. Om Vagishvari Mum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Maritse Mam Swaha. Om Maritse Mam Swaha. Om Maritse Mam Swaha. Om Maritse Mam Swaha. Dedicamos toda a energia positiva acumulada para a iluminação de todos os seres, para que todos os seres possam nunca se separar de um estado de amor, de respeito, de equilíbrio, para que possamos desenvolver nossas qualidades ao máximo potencial, para assim ajudar todos os seres a fazer o mesmo. Dedicamos nossos méritos, energia positiva aqui acumulada, para a longa vida de nossos mestres,
E antes de mais nada, a longa vida do Dharma, que possa continuar a nos guiar em todos os momentos dessa e de nossas vidas futuras. Jetsun alame kutse rapten namkar chinle chochur gepadan losan tempe drume sasumgi drove munsel tatu negyurchi modele tsendele me kuyandele kshin tentaktu delekpe concho sum ki jingilo concho sum ki modrup sol concho sum tashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Dessa forma, então, concluímos essa sessão pela manhã. Uma coisa importante que eu gostaria só de explicar bem rapidamente é que um dos objetivos dessa meditação que apenas fizemos é aquele de criar familiaridade e uma nossa própria identidade em relação às nossas qualidades. É se reconhecer em um sentimento positivo. Então, no momento no qual a gente vai estar gerando um sentimento que possa ser esse da satisfação, é de uma certa forma a se induzir a esse sentimento? Sim. É de uma certa forma, entre aspas, artificial? Diria que sim, mas é verdadeiro. Então a gente tem que se auto-induzir a esse sentimento para gradualmente conseguir gerar uma identidade nele, para a gente sentir que isso faz parte de nós, que a gente tem esse sentimento, que a gente pode viver dentro dele. E depois, quando a gente consegue sentir que a gente vive, a gente consegue sentir que esse sentimento ele preenche a nossa mente, o nosso corpo, aí então a gente expande e dedica isso a todos os outros que estão à nossa volta. E depois isso volta de novo e se reabsorve de novo em nosso coração. Então, isso é uma das formas de meditação que é possível, que é aquela na qual a gente primeiro acalma a nossa mente, traz a nossa mente para um estado de equilíbrio, e depois disso a gente vai gerar um sentimento positivo, se reconhecer nesse sentimento, relaxar nele, ficar nesse estado. Que tem outra coisa também que é importante, conseguir gerar um sentimento que seja esse, por exemplo, de satisfação, sem ter que vincular isso a nada que tenha acontecido. Não é que eu vou sentir a satisfação porque eu imagino que algo ocorreu. Não, eu vou gerar a satisfação por ela mesma, que é a mesma coisa do sentimento do amor, ou da generosidade, ou da alegria, da preciosidade dessa vida que a gente tem, e assim por diante. Então, no momento no qual a gente gera esse sentimento, isso na verdade, no que a gente vai repetindo essa prática, isso vai nos dando uma força muito grande, no qual a gente reconhece que a gente tem esse potencial, a gente tem esse sentimento dentro da gente, é um recurso que a gente possui.
A gente pode acessar esse recurso em qualquer momento também. Okay? Normalmente a gente acaba criando um vínculo muito forte entre os nossos estados interiores e as situações que se encontram à nossa volta. Né? Então, no momento no qual a gente consegue gradualmente gerar estados positivos, sem criar um vínculo específico com algo que esteja ocorrendo, isso nos mostra que é um recurso muito potente que a gente tem dentro de nós. A gente tem que acessar esse recurso. Né? Então, como Lama Gangchen disse desde o começo que ele chegou no Ocidente, quando ele ensinava o mantra de Buda Shakyamuni, Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha, que quer dizer capacidade, né? Muni quer dizer capacidade, que é reconhecer o nosso próprio potencial, a nossa capacidade, mas Lama Gangchen dizia para as pessoas recitarem o mantra, ele dizia, se você vê que é de benefício, continue, se você não sentir nenhum benefício, pare. Não precisa seguir apenas porque eu disse ou algo assim. A meditação é a mesma coisa. Né? Então, o que eu peço é que vocês possam... Tem muitos que já meditam, tem aqueles que não meditam muito, tem aqueles que meditam de vez em quando. Lembrar que a meditação ela funciona no momento que se medita. Saber meditar não serve para muita coisa, se não se medita. E uma outra coisa importante também é que certas vezes a gente fica um pouco nessa ideia que a gente não tem tempo, ou que a gente não consegue, que a gente não é bom o bastante, que isso é uma coisa muito difícil, que não é pra gente. Não é verdade. Se a gente começar no pequeno, uma coisa simples, devagarzinho a gente vai conseguindo cada vez mais ganhar espaço na nossa vida, conseguir meditar com uma facilidade maior, trazendo um prazer maior para nós mesmos. A única advertência é cuidado porque cria dependência. Né? Mas é uma ótima dependência. Né? Então, é algo que a única coisa que eu peço é que, por favor, a gente continue, dê continuidade a isso. Não existe uma meditação que eu acredito que seja a meditação certa e as outras estejam erradas. Tem várias formas de meditação. Existe um processo dentro das várias técnicas de meditação, os objetos de meditação que a gente deve seguir. Existe um caminho? Sim. Muito claro, na verdade, também. Mas o primeiro passo é aquele de trazer a nossa mente para um estado de equilíbrio, aprender a meditar, criar familiaridade com a meditação. Uma vez que a gente tem isso, é que nem criar o hábito de fazer exercício. E depois eu posso fazer um exercício específico para o braço, para a coluna, para a perna, para o abdômen, seja o que for. Mas é importante ter o hábito de meditar. Aí depois disso a gente vai começar, aí tem um caminho exato. Por exemplo, primeiro se medita sobre a preciosidade dessa vida. Depois tem que se meditar sobre a impermanência, certeza da morte e incerteza do momento da morte. Depois se medita sobre a lei do karma, o processo, assim, a reencarnação. Aí depois se medita sobre o amor próprio. Depois se medita sobre o amor ao próximo. Depois se medita sobre a correta visão da realidade. Existe um caminho que a gente faz de familiarização da nossa própria mente. Né? Aí, para meditar sobre a correta visão da realidade, existem vários passos. Mesmo meditar no amor ao próximo, tem vários passos de meditação. Primeiro eu tenho que meditar na equanimidade. Depois eu medito no amor e na compaixão. Aí depois eu medito na determinação de desenvolver minhas qualidades para beneficiar os outros. Então tem vários níveis que a gente vai seguindo na meditação. Porém, para que eu possa meditar seriamente em cada um deles, eu preciso antes ter um mínimo de hábito em meditar. Tem que ter o prazer em sentar e meditar. Né? Uma das realizações da meditação é quando a gente senta para meditar, independentemente do que seja. E o simples fato de sentar, e mais do que sentar, não é o fato de estar sentado. Claro, pode-se meditar andando? Sim, é mais difícil. Por isso é melhor sentar. Porém, no momento no qual eu me coloco em meditação, eu descanso a minha mente no objeto de meditação, e isso me leva a um estado profundo de relaxamento, e me leva a um estado de alegria, de prazer físico e mental, quer dizer que eu tive a primeira realização chamada samatha, ou shamatha, que é esse shinen tibetano, quer dizer permanecer em paz. Shi quer dizer paz, pacificamente. Ne quer dizer permanecer.
Porque a gente tem a capacidade de fazer com que a nossa mente permaneça pacificamente no objeto de meditação que a gente coloca. Esse é o primeiro nível. Então, no começo, quando a gente sentar para meditar, tem uma hora que o corpo vai querer mexer. Dá dor aqui, dá dor lá. A mente fica... Tinha uma discípula na Itália que ela dizia que quando ela começou a aprender a meditar, a sensação interna dela era da unha passando na lousa. Assim, de querer parar com aquilo. E hoje é uma pessoa que medita horas por dia, então é possível para todos. Por isso eu quero dizer que é possível. Então é o fato da gente, devagarzinho, a gente vai... É como relaxando, é como um tipo de um alongamento da mente. No começo é difícil, devagarzinho aquela dor vai passando, e depois tem uma hora que é prazeroso. Okay? Então a gente tem que ir devagarzinho, deixando com que... Primeiro tem um momento no qual coça um pouquinho aqui, dá um pouquinho de dor lá, deixa passar, aí daqui a pouco aquilo passa. Aí a mente fica querendo ir para vários lugares pulando, deixa, não dá importância. Devagarzinho a gente vai conseguindo ter esse estado de prazer. Uma coisa muito importante, porém, é que no processo nosso de meditar com constância, a gente deve fazer períodos de meditações breves. Não tentar puxar demais a corda, porque senão arrebenta. Ou seja, se a gente tentar fazer meditações muito longas, e a gente terminar a meditação cansado, não vai ter vontade de meditar de novo. Então, por isso é melhor fazer mais vezes meditações curtas do que fazer poucas meditações longas. Okay? Porém, é uma coisa que a gente vai criando esse hábito e devagarzinho a gente vai conseguindo fazer com que se torne um hábito mesmo. Fazer com que te acorda de manhã, se não parar para fazer a nossa meditação, tem alguma coisa que está faltando no dia. Isso não quer dizer criar uma dependência. Não é isso. Quer dizer criar um hábito e sentir o benefício. Isso vai nos ajudar a ter 1000 benefícios, desde a saúde, a estabilidade emocional, concentração, estar presença no presente. Tem 1000 coisas que vai nos ajudar diante disso, ok? Então não tem idade para começar a meditar, não tem nenhum pré-requisito, a não ser a vontade, também ter uma indicação correta também é importante, né? Então, a gente tem aqui no Centro de Dharma também, mas o mais importante é cada um poder se concentrar, a pregar mesmo esse pouco que a gente fez hoje, uma parte disso, e começar a colocar em prática. Tá bom? Tem aqueles que já fazem, e eu regozijo profundamente, e que a gente possa estar continuando também. Tá bom? Então vamos fazer uma dedicação final. E sempre quando a gente for parar para meditar, se a gente puder, o ideal é gerar uma motivação no começo e fazer uma dedicação no final. Chancho semcho rinpoche ma ke panam ke gyurchi ke pa nyampar me pa yang kongne kontu pelwar sho nimo dele tsendele nim ninsen takto delekpe Concho sumke jingilo, concho sumke ngodrup sol, concho sumke rashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as 3 joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as 3 joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Então, voltamos, tem ensinamento sobre o Bodhisattva Charyavatara, capítulo sobre a concentração, às 3h30. Ok? É isso. Muito obrigado a todos.